Marrom quer saber! Hello, Caio, tudo bem? Como é que você tá? O negócio é o seguinte, cara, a pergunta hoje é a seguinte, no que diz respeito ao visual das pessoas, vamos dizer assim. Bom, recentemente uma banda muito conhecida aqui no Brasil, desbravando espaços, maiores espaços lá nos Estados Unidos, o pastor proibiu o baterista de tocar. Falou, a banda pode ir, mas o baterista tem dreadlock, que é aqueles cabelos de Rastafari, sabe? Tem dreadlock e ele não vai ser bem visto, bem quisto aqui na igreja. É lamentável saber que esse tipo de coisa ainda acontece. A minha pergunta de hoje não é nenhuma pergunta propriamente dita. Eu queria que você comentasse esse fato, que ainda existe gente barrando. Lógico que a banda não foi, se negou aí, e perdeu o contrato por conta do cabelo dreadlock. O que você me diz dessas culturas que ainda recusam as diferenças, Caio? Fala pra mim, já que a gente é tão diferente. Eu hoje mesmo botei essa faixa linda pra gravar pra você. Tá, não tá tão linda assim, mas eu botei pra você, Caio. Será que você me aceita com essa faixa na cabeça? Comente o assunto, comente o caso. Um beijo do preto. Ô, Marronzão, é pena que hoje é quinta-feira e o Roberto Malucão, aqui de casa, cheio de dreads, não tá aqui, senão ele estaria aqui atrás, ó, na jardinagem, limpando aí as coisas. Isso aí é atraso de tudo, filho. Atraso. E o pior é que eles ainda associam esse negócio a Deus. Então não tenho nem o que comentar. Eu não tenho nem o que comentar, mano. É tão ridículo, é tão sem palavras que se possa empregar como descrição. Eu não tenho nem o que dizer. Não tem nada a ver com nada, nem com Deus, nem com o Evangelho, nem com coisa alguma, só com ignorância humana mesmo, do pior tipo. É deplorável, é horroroso. Eu me lembro que quando eu me converti, em 1973, eu tinha o cabelo grande, né? Bem grandão. Na realidade, bem grande mesmo. Porque, só que naquele tempo, eu já estava desde os 13, 14 anos, fazendo cachos no cabelo. Eu tomava banho, sacudia o cabelo, embolava ele, e ele foi ficando assim, bem alto, e de muita praia, amarelo, aquele amarelo de queimado de praia, nós, e foram criando nós. Eu não penteava, eu só tinha um pente assim, de cabelo Rastafari, de cabelo Black Power, era um tridente, uma coisa, que você enfiava só para botar mais para cima. E eu saía do banho, shampoo, condicionador, mas não penteava, sacudia, enxugava, ia fazendo, ele ia e tomava forma. Mas quando eu entrava na água, por exemplo, ele ia embora, longão, maior do que hoje, bem maior lá para trás, então ia embora, e muito mais cabelo. Então eu me converti, eu tinha acabado de dar uma diminuída nele, mas ele estava ainda assim do tamanho que ele é agora. E conheci para mim o Evangelho. E não queria nada, não estava afim de coisa alguma, só do Evangelho. Não estava querendo nada com igreja, ser líder de igreja, pregador de igreja, pastor de igreja, um teólogo. Eu nunca tive interesse, eu sempre achei isso assim tão menor do que o Evangelho. O Evangelho era tão maior. Sempre soube que Jesus não cabia nisso e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Que aqui a gente estava só lidando com um fenômeno humano muito mal ajambrado, mesquinho, diminuído, pretensioso, arrogante, uma maçonaria emburrecida. Enfim, eu não queria ter nada a ver com aquilo. Mas como meu pai tinha se tornado pastor presbiteriano, foi um caminho natural de solidariedade começar a
me desenvolver espiritualmente com ele, e a partir dali as pessoas foram se alegrando com a minha conversão. Era um milagre, considerado uma coisa impossível para eles, e lá estava eu, com sabedoria, do dia para a noite. Deus me deu sabedoria para responder a todos, com uma boa palavra, que foi gerando poder e encantamento. E começaram a me chamar para pregar, e eu ia pregar, e eu mesmo, às vezes, não me continha, começava a falar com um, com dois, com três na esquina, daqui a pouco havia 10, 15, 20, 30, todo mundo me conhecia na cidade. Então era uma coisa forte. Chegou a um ponto que nós tínhamos reuniões públicas na cidade, no meio da rua, com milhares, era a coisa mais fácil de fazer. Venham, e eles vinham para todo lado. Mas eu não tinha nenhuma ambição religiosa ou institucional. E o meu cabelo estava lá, as minhas roupas eram as mesmas ainda. Eu usava aquelas calças carne seca, aquelas camisas cheias de cor, aquela coisa ali. E os crentes pentecostais ficavam chocados, eles não podiam negar que tinha havido um milagre de Deus na minha vida e que havia unção de Deus no que eu dizia e falava, e na sabedoria com a qual eu proclamava a palavra. E eles viam os demônios fugindo, saindo, as pessoas se convertendo. Eles não tinham o que dizer, mas implicavam com o meu cabelo e com a minha barba. Mas implicaram, coitadinhos. Eu me lembro que um dia eu fui pregar numa igreja pentecostal e fizeram aquela fila longa depois do culto para as pessoas irem me cumprimentar. E elas assim meio sem graças, a paz do Senhor, irmão. Tinham ouvido a palavra, não podiam negar que aquilo ali era ungido e era de Deus, mas ao mesmo tempo não sabiam nem como me tratar. E eu vendo. Até que chega um rapazinho, embora tivesse a minha idade, mas era um menino. Eu olhei e vi que ele era um menino. Eu tinha a idade dele, mas eu era um homem. Ele era um menino. Aí ele veio para mim e falou assim, me chamou de pastor, só porque eu tinha pregado, aí me chamou de pastor. Que unção, hein, pastor? Que unção, hein? Imagina que unção muito maior você teria, pastor. Que unção, como Deus iria te usar se você tivesse e tirasse esses empecilhos de Satanás da sua vida, tirasse esse cabelão da sua cabeça, essa barba da sua cara, para a glória de Deus poder se manifestar, porque hoje a gente sabe que Deus fala por você, mas sabe que isso tudo atrapalha a unção de se manifestar. Eu fiquei olhando para aquele pobre garoto, falei, meu Deus, como é que pode já nascer tão idiotado assim? Eu falei, eu e Jesus, né? Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu e Jesus. Ele falou, não estou lhe entendendo. Eu falei, eu e Jesus. Já imaginou Jesus sem cabelo? Também a moda dos nazarenos, que era o tipo de cabelo que ele usava, grande, de Nazaré e da Galileia. Era a moda da época. Os homens da época na Galileia usavam cabelo grande. E todos tinham barba. Ninguém não tinha barba. Só os pagãos, os romanos não tinham barba. Os crentes tinham barba e cabelão grande. Imagina só como a barba e o cabelo atrapalharam Jesus. Atrapalharam a barba muito, não foi? Aí ele ficou parado. Eu falei, meu irmão, vai raspar a cabeça cabeluda de pecado e de julgamento e a barba desse teu espírito com barba fétida, que nunca foi arejada pela graça de Deus. E ele foi embora e eu fiquei tão de saco cheio, porque já era a 100ª vez que vinham com aquele papo para mim. Eu só estava pregando o evangelho, não queria nada dos caras, eles é que me convidavam e me enchiam a paciência. Olha, quer saber?
cortei o cabelo baixo, deixei aqui assim, baixei a barba o máximo que eu pude, deixei ela bem rentinha, nunca tirei, mas deixei. E aguentei a estupidez desse pessoal, décadas e décadas e décadas, aguentando isso aí. Então, se tem, olha, deixa eu te falar uma coisa, Marrom, desculpa a franqueza, mas vocês já encontraram 1 milhão de portas abertas que eu abri. Abri na década de 70, abri na década de 80, era infinitamente pior. Se hoje em dia é normal, não é? Crente joga bola, não está tudo que é crente jogando bola? Era proibido. Quando eu comecei a acolher os jogadores de futebol, lá em Manaus, ia levar no meu programa crentes, jogadores de futebol, para o cara contar a experiência dele com Deus. A moçada ficava arrepiada, especialmente a Assembleia de Deus se eriçava toda, que não faça isso, pastor, o senhor está estimulando o mundo. Isso em 74, 75. Até que na década de 80 virou normal, vieram os atletas de Cristo, foi ficando normal para jogadores de futebol. O MMA hoje, tem mais gente de igreja evangélica no MMA do Brasil do que de qualquer outro grupo religioso. Mas foram portas que foram abertas lá atrás, eu me lembro. Quando eu comecei a falar de luta na década de 70, de como eu amava jiu-jitsu, isso e aquilo, nunca parei de falar a vida inteira, como era um escândalo. Depois começaram a surgir pessoas fazendo jiu-jitsu, gostando de fazer. Na década de 80 aumentou, na década de 90 foi ficando normal. Dos anos 2000 para frente, aí você começa a ver Ebenezer Braga, um monte de crentes já no Vale Tudo, no MMA, ou coisa assim. Então tem até um monte de coisas que estão abertas hoje, que ninguém tinha coragem de encarar, que eu encarei sozinho durante 25 anos. Perguntem aos pais de vocês o preço que foi pago. Agora, eu cansei de tal modo que eu cansei do convívio. Eu não aceito nem convite, eu não quero nem saber. Por isso eu estou aqui na internet, porque só vem quem quer. E o cara tem que fazer força. E se chegar, goste e admita que você gosta do que você está ouvindo. E não importa de quem e como seja a cara de quem te diga. E tem mais um detalhe. Eu sou assim com essa cara. Você me viu durante, você que é crente, que me seguiu nos últimos 40 anos, vida fora, você me viu com a cara que não era a minha. Essa sempre foi a minha cara, eu vou morrer com essa cara. Assim sou eu. Eu sou assim, eu gosto de me vestir assim, de me sentir assim, de ter o cabelo assim, de ter a barba assim, de falar assim. Assim sou eu. Por isso lá no meu livro Nefilim, eu falo daquele personagem Abelardo Ramês II, que incorpora uma espécie de alter ego meu em alguns aspectos. Eu digo que ele iria voltar daquela viagem pela calamidade do dilúvio, que é uma metáfora do que eu vivi, e os concidadãos dele iriam olhar para ele e saber que ele era ele, porém com outra face. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu assumi que era assim, que seria até o fim. Eu cansei, de acordo com aquele sonho que a Alda, mãe dos meus filhos, teve a meu respeito. Tinha eu como eu era quando me converti, tinha um outro eu meu que ficou enorme, imenso, vestido de paletó e gravata, mas cuja face não tinha rosto. Tinha um espelho, de modo que todo mundo que olhava para aquele segundo eu, grandão, via a sua própria face, se identificava e achava que estava tudo bem. Tinha um terceiro eu, que foi aquele que morreu em 98. Quem quiser ler sobre isso está lá no meu site, é só escrever lá 5 eus ou 5
Mins, é uma coisa, 5 euros que morrem. Está lá no Portal Caifás. E tinha um outro, e aí no sonho dela ela disse, então eu voltei a ver, depois que você morreu pelos outros, pelos 5, o você que vinha depois de você que morreu, para tudo isso, era muito parecido com como eu te conheci na juventude, só que maduro, com raízes profundas. E depois você envelhecia com a sabedoria do seu pai. E eu, quando ouvi aquilo, em janeiro de 99, tive por certo que eu estava ouvindo um sonho profético, uma palavra de Deus que encontrou no meu coração todo testemunho, acolhimento, pacificação, de verdade. E não faz 2 semanas ela estava aqui na minha casa, num dos aniversários dos nossos filhos, da Juliana. E nós lembramos desse sonho e concordamos juntos que ele se cumpriu na íntegra, até aqui, com a graça de Deus. Então, Marrom, respondi mais do que você perguntou, mas não dá nem para comentar, por isso eu só falei como eu falei, o que eu quis falar. Porque sobre a pergunta em si, não dá nem para dizer que ela é vencida, dá para dizer que ela é derrota total. E aí, Marrom, o que você quer saber?